Então, gente, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos aí que estão participando para a gente ter uma conversa aí sobre o tema de hoje, que vai ser como designers e desenvolvedores podem trabalhar juntos para criar experiências incríveis. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Pimentel, eu sou Product Designer aqui na Avenue Code desde outubro, mais ou menos. Então faz 6 meses que eu estou na Avenue Code. E eu resolvi trazer esse tema porque imagino que muitos de vocês já têm que trabalhar com perfis multidisciplinares. E quem trabalha com perfil multidisciplinar sabe que às vezes é difícil conciliar os interesses de diferentes personalidades no ambiente de trabalho. Então tem gente que é mais dinâmica, tem gente que é mais criativa, então é bem complicado a gente fazer esse tipo de integração. E como eu sou uma pessoa que, apesar de atuar como designer, eu tenho formação em computação e também, por coincidência, eu tenho formação pedagógica, né, porque eu fiz a licenciatura em computação, eu quis explorar esse tema para entender como que a gente pode tornar a experiência de trabalho entre esses diversos perfis mais satisfatórias. Mari, você poderia soltar a poll aí, a enquete? Primeiramente, eu gostaria de entender qual que é o perfil do pessoal que tá aqui hoje. Se a gente tem mais designers, mais desenvolvedores, apesar de ser Tech Week, né, a Avenue é uma empresa muito diversa, que tem diversos perfis, então gostaria de saber um pouquinho mais aí como é que é o perfil de quem tá aqui hoje. Para hoje, o que eu propus a gente, eu gostaria de dar um pouquinho mais de contexto, porque é importante a gente considerar que, além das habilidades técnicas, o trabalho em equipe também é primordial para o sucesso do produto que a gente está desenvolvendo. E aí eu quis trazer aqui para a gente fazer um exercício de empatia, para entender as dores dos designers e dos desenvolvedores, e como que essa semana é voltada mais para a área de tecnologia, eu imaginei que a maior parte da audiência aqui seria de desenvolvedores ou pessoal mais voltado para essa área, e eu acho importante que, quando a gente está falando de empatia, o processo de design, apresentar o processo de design, vai ser interessante para vocês, para os desenvolvedores entenderem e saberem mais como é que é o processo de design de ponta a ponta. E depois eu gostaria de chamar vocês para a gente fazer uma reflexão de como que a gente pode integrar esses dois perfis para interagir de forma harmônica no ambiente de trabalho. Então, os pontos-chave que eu preparei aqui para hoje são esses 3 pontos, né? Entendendo os devs e os designers, a gente aprender também, quem não conhece, o processo de design, e por fim a gente vai fazer uma reflexão aí de como trabalhar de forma harmônica. Primeiro, eu não sei se a gente tem perfis aqui que já atuam faz muito tempo, mais de 20, 30 anos na área de tecnologia, mas na época da faculdade eu tive uma matéria que a gente era apresentado como é que é a evolução da tecnologia nas diferentes eras. Então, eu usei um pouquinho da nossa amiga inteligência artificial, o ChatGPT, para relembrar um pouquinho dessa informação que estava na minha cabeça, e eu queria entender como é que foi o processo de formação de equipes de desenvolvimento de softwares durante as diversas eras dessa área, né? Então, a gente pode notar que lá no começo, na década de 40, 50, onde os computadores era, na verdade, o computador era uma grande máquina que ocupava uma sala inteira, existiam programadores ou programadoras, né, altamente qualificados que sabiam operar essas máquinas, e com o avanço da tecnologia foi percebendo a necessidade de integrar cada vez mais pessoas e diferentes perfis nas equipes. Então, é, a gente pode ver que as especialidades durante as décadas, foram ficando cada vez mais específicas, até chegar aqui na era Agile, que é conhecida, né, que é onde os conceitos de agilidade foram divulgados e cada vez mais presentes nos times de desenvolvimento de software.
e onde o especialista de UX foi ficando cada vez mais comum. Não quer dizer que não existia essa pessoa, mas foi ficando cada vez mais comum. E principalmente aqui no Brasil, onde começou a ficar mais popular, pelo menos na minha visão, por volta da década de 2010, ali por aí. Apesar de existir gente que trabalha com isso faz muito tempo. Então, a gente podemos notar que nos tempos atuais, é comum a gente que atua nos clientes, temos que lidar com diversos perfis com atuações muito específicas. Até mesmo dentro do design, a gente tem que lidar com diversas ramificações que foram se estruturando com o passar do tempo. E também vale para a parte de tecnologia, que a gente foi tendo perfis cada vez mais específicos, e aí leva uma pergunta: como que eu garantir que todos esses perfis colaborem com uma sinergia e de forma harmônica? Para começarmos a entender um pouquinho mais desse universo de diferentes cargos e setores, uma coisa que eu gosto de considerar é que a gente tem isso que a gente chama de tríade de produtos, ou também tríade de experiência do usuário, onde a gente tem três setores que têm suas próprias atribuições, mas tem pontos que se convergem entre si. Então, você tem ali, nessa tríade, o time de negócios, o time de usabilidade, que é onde eu me encaixo, junto com outros designers, e o time de tecnologia, que é onde os desenvolvedores se encaixam, né? Então, cada um ali tem suas próprias atribuições, mas a gente se converge em um ponto, no final, que é o usuário, que é o usuário que está no centro disso tudo. Então, a gente também tem áreas que se convergem, né? A gente tem negócios e usabilidade que fica ali, que a gente vai mais para a área de comunicação, a gente tem a parte de usabilidade e tecnologia, que está pensando na ergonomia, na interação e no design do produto em si. E você tem a parte de tecnologia com os negócios, que está falando mais de processos, do pessoal de back office aí, né? E tudo que tem toda essa relação, mas tudo se converge para o design, para o usuário, né? E antes eu queria dar um passo atrás, porque eu acho interessante contar um pouquinho da minha trajetória profissional e para ilustrar como que eu comecei a perceber que era necessário que desenvolvedores e designers pelo menos falassem a mesma língua em um certo ponto. E eu aprendi as duras penas na prática, né? Então, tudo começou lá em 2012, onde eu comecei a minha carreira profissional de fato, apesar de trabalhar, fazer pequenos bicos, foi onde eu tive minha primeira experiência com carteira assinada, e foi quando eu comecei minha graduação em licenciatura em computação. Nesse mesmo período, onde eu já tinha passado no vestibular e estava prestes a entrar na faculdade, eu o meu vizinho ali do bairro, ainda bem que você notou, Mari. Foi proposital isso. É, meu vizinho ali de baixo trabalhava em uma gráfica e ele falou, ó, estão precisando de alguém que mexe no computador para trabalhar lá na gráfica. Eu fui como, tipo, nem sabia para que era e era para ser arte finalista, né? Então aí, por causa do meu pezinho na tecnologia, eu consegui entrar na área de design por coincidência. É, e como apesar de fazer faculdade de computação e ter experiência prática de programação na faculdade, a minha atuação profissional era puramente voltada para o design. E o que eu sentia quando eu lidava com programadores, que foi aí quando eu comecei a trabalhar mais na parte específica de design de produto, que tinha muita falta de comunicação, era cada um isolado na sua área, eu faço o meu, você faz o teu. Os desenvolvedores que eu lidei nessa época não seguiam design fielmente, isso me deixava muito incomodado, e acontecia desses mesmos desenvolvedores alterarem o design sem consultar o designer que fez aquilo, sem saber se estava afetando ou não a usabilidade.
E quando fazia essa alteração ou não seguia finalmente o design, tinha muita resistência a mudanças. Era muito esse papo de, não dá para fazer, e muitos designers já devem ter passado por isso, né, de o desenvolvedor ser resistente às sugestões que a gente fazia. E também ele desconsiderava a experiência do usuário, porque se a gente for considerar, um designer é o cara que é o advogado do usuário, né? Ele está ali para justamente ser essa pessoa que vai defender o interesse do usuário, voltando ao desenho da tríade lá, o designer é aquele que defende o interesse do usuário, enquanto o desenvolvedor é aquele que defende o interesse da tecnologia, e o time de negócio é o que defende o interesse do negócio. E passou um tempo, eu comecei a também programar e fazer. Na verdade, as experiências que eu tive como programador foi mais programando os meus próprios designs. E eu percebi que eu estava um pouco equivocado em algumas partes, sim. E tinha algumas razões, alguns motivos para os desenvolvedores não seguirem de fato realmente o design como eu tinha planejado, né? Não que seja justificado, mas eu comecei a perceber as causas. Uma das coisas que eu aprendi como desenvolvedor, apesar de não ser um desenvolvedor que atua, mesma coisa se eu falar que eu sou um chefe de cozinha só porque eu sei cozinhar, não é esse o caso, né? Que o designer de dribble, que é um apelido que eu dou para um tipo de design muito específico, realmente testa a paciência do designer, do desenvolvedor. E para quem não sabe, designer de dribble é o cara que vem com projetos tipo esse e fala, desenvolve aí. Não estão nada atrelado à realidade de um produto. E o produto é de fato desse jeito. E, inclusive, esses prints foram gerados por inteligência artificial. Que quando veio esse boom de o designer vai ser substituído por inteligência artificial, soltaram esses exemplos e eu fiquei, calma, não é bem assim. Ainda preciso da gente. Eu também fiz uma reflexão de quantas vezes eu fui responsável por complicar a experiência do desenvolvedor, que a gente chama de DX, né? E eu aprendi que o desenvolvedor tende a ser bem pragmático. Então, ele é bem objetivo nas coisas que tem que fazer. É uma lista de coisas que tem que fazer, ele tem a tela como referência, ele vai fazer aquilo. E a falta de documentação bem detalhada realmente incomoda, porque o desenvolvedor, por ser muito pragmático, ele não, nos casos que eu tive convivência, ele não gosta muito de tirar o foco do desenvolvimento que eles estão fazendo ali agora para tirar uma dúvida. Se tivesse muito bem documentado, isso seria muito mais fácil para o desenvolvedor. E no final das contas, eu aprendi que comunicação é a chave para que a gente possa desbloquear essa comunicação e essa harmonia mais assertiva. E a virada de chave foi esse ponto aqui. Vocês podem ver que aqui do lado tem dois componentes, que é uma tagzinha que eu fiz pro meu portfólio, onde eu fui o designer e o desenvolvedor. No designer, no Figma, eu tinha desenhado essa borda em gradiente e com o fundo transparente. Então, seria, dependendo do fundo, ia dar para aparecer o fundo. E quando eu fui desenvolver, eu percebi que isso é muito difícil de ser aplicado usando a tecnologia de CSS que a gente tem hoje. O CSS não possibilita que a gente faça isso de forma fácil. Tem que fazer muitas gambiarras. Então, o que eu fiz? Eu peguei, voltei para o design, ajustei para as limitações da tecnologia e fiz a balança, né, de peso e contrapeso para que atenda o visual que eu queria atingir e cheguei com esse resultado aqui no front-end. Fiz alguns pequenos ajustes também, mas cheguei nesse resultado. E basicamente, isso aqui é uma gambiarra que você faz no front-end, que você adiciona um fundo, um gradiente, e outro fundo menorzinho, com a cor sólida, em cima desse outro gradiente. Então, é um hack que você consegue fazer para atingir esse mesmo resultado. Então, eu aprendi que está tudo bem voltar para o planejamento,
Tá certo que às vezes a gente tem processos bem definidos que voltar para o planejamento não é uma opção, ainda mais que a gente tá lidando aí com processos que envolvem time de negócios fazendo esperando datas para que o negócio possa crescer, né? E que ter um canal aberto, também outra coisa que eu aprendi é que ter um canal aberto entre devs e designers é uma solução, uma abordagem que faz sentido. Então, eu comecei a, a ter conversas mais abertas e integrar o desenvolvedor no meu processo de trabalho desde o mais cedo possível. E o entrosamento constante entre esses dois perfis aumenta muito a eficiência, porque a gente vai evitar que uma coisa seja validada só lá no processo final da cadeia de desenvolvimento. E eu trouxe essa frase aqui, um pedaço de uma frase do Fabrício Teixeira, que ele foi postado no X Collective, que eu gostaria mais de levar isso para os designers que estão presentes aqui, que é uma filosofia que eu tenho, é que, na verdade, verdadeiros usuários do designer são os desenvolvedores. Porque a gente vai entregar um projeto para que eles consumam e mostrem a visão deles desse projeto para o cliente. O cliente nunca vai interagir com o nosso design desde o início. Nunca ele vai interagir, tem sempre essa camada que é o desenvolvedor. Então, faz sentido a gente colocar a experiência do desenvolvedor com os nossos projetos em primeiro lugar, juntamente, logicamente, sem desconsiderar a experiência do usuário, né? Porque vai ser o desenvolvedor vai ser o meio que o designer que o designer vai, na verdade, que o usuário vai ter acesso aos nossos designs. E eu quis trazer aqui agora uma pesquisa que eu fiz com alguns amigos que são desenvolvedores. Então, de um lado, a gente tem as dores dos designers, e eu trouxe isso como experiência própria, que eu interajo com designers e da minha experiência, minha própria experiência de trabalho. De um lado, a gente tem as dores que esses meus colegas desenvolvedores me relataram quando eu fui preparar essa apresentação. Inclusive, se vocês tiverem alguma dessas dores que não está especificado aqui, por favor, deixem nos comentários aí para gente, que é sempre bom a gente debater sobre isso. Se você for designer ou se você for desenvolvedor, ou se você só observar esses dois perfis, deixa para a gente aí nos comentários que vai ser uma ótima troca. Então, do lado dos designers, o que geralmente são as dores que esses designers apresentam quando estão lidando com desenvolvedores? Que esses desenvolvedores não seguem fielmente os designers, que eles desconsideram a experiência do usuário, que não entendem a importância de UX, que eles alteram o design sem consultar com o designer, tem resistência a mudanças e tem muita falta de comunicação, que é cada um no seu próprio nicho. Com isso, se a gente observar, muitas dessas dores foi algo que eu passei na minha trajetória e que eu vejo até hoje outros designers comentando. E quando eu fiz essa entrevista com meus amigos desenvolvedores, eu vi que muita gente também não tinha conhecimento de, por exemplo, o processo de UX. Então, por isso que eles não entendem a importância do UX. Porque nunca foi incentivado que eles façam essa troca de informações com os designers. Mesma coisa vale para o outro lado. Os desenvolvedores também não trocam informações com os designers para explicar o próprio lado deles, né? Qual que é o processo deles. E do lado dos devs, o que eu coletei? E as especificações, às vezes, são pouco claras. Então, muitas vezes, o designer ele coloca uma tela do que deve ser feito e não especifica os pormenores da interação, de uma forma tão clara, pensando nos diferentes tipos de estados, de o que acontece se tiver um erro, o que acontece de uma falha na API, como que isso vai ser mostrado no front, e acaba que o desenvolvedor, por ser muito pragmático, ele
e tem prazo para conseguir soltar o projeto, ele acaba desconsiderando muitas coisas porque não está especificado na documentação. Também eles reclamam que há uma falta de alinhamento com o negócio. Por quê? O time de negócios, na pessoa ali do PO ou do PM, fazem alguns requisitos, mas não deixam isso claro com o designer. O designer, o designer faz a experiência, mas muitas vezes não alinha com o negócio o que foi que ele sugeriu de novo. E por causa desse desalinhamento entre o designer e o time de negócios, o desenvolvedor fica no meio do fogo cruzado e acaba que muitas vezes alguns erros, algumas coisas que poderiam que não foram mapeadas, o desenvolvedor que acaba descobrindo. E por causa que tem um desalinhamento entre o designer e o negócio, o desenvolvedor não sabe o que fazer. Às vezes ele deixa passar. E aí volta a cobrança para ele de por que isso não foi feito. Mas isso poderia ter sido resolvido se o time de negócios deixasse bem claro qual que é o objetivo e as especificações para aquela tarefa que está sendo feita, juntamente com o designer deixando claro o que ele fez, sabe? Então, tem um alinhamento bem alinhado desses dois perfis. O desenvolvedor também fala que tem muita falta de entendimento técnico por parte do designer, que volta aquela historinha do design deliverable, que é o cara que não entende qual que é as limitações do próprio desenvolvimento, da linguagem que está sendo programada para aquele projeto, alguma limitação de design system, muitas vezes, porque o componente não pode ser usado daquele jeito, e acaba que, muitas vezes, o desenvolvedor opte por fazer gambiarras no código dele para atender o designer. Porque justamente não há essa conversa, essa canal de comunicação de um desenvolvedor voltar para o designer e falar: olha, esse componente aqui vai me dar muito trabalho de desenvolver. Eu sei de soluções um pouquinho mais simples, mas vai afetar um pouquinho o que você planejou. Que tal a gente revisar esse teu planejamento e ver se ainda atende o usuário? Uma das coisas também é a inconsistência no design. Muitas vezes os desenvolvedores têm que entrar em contato com designers repetidas vezes para alinhar algum ponto, um componente que está numa tela está de uma forma e outra tela está de outra. E isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Alterações repentinas, que quando no meio do processo de desenvolvimento, o desenvolvedor já estava alinhado e já tinha refinado aquele projeto para uma certa forma, o escopo é alterado em alguma parte e ele tem que parar o desenvolvimento dele para poder repensar ali no refinamento. E também, dos dois lados, tem a tal da falta de comunicação, que é uma reclamação constante dos dois lados. Então, como a gente está numa semana da tecnologia, eu quis trazer para ajudar os desenvolvedores que têm esse interesse e essa proatividade de entender melhor o processo de design e para poder estar mais integrado e colaborar melhor com o designer, eu trouxe em detalhes o processo de UX de ponta a ponta, desde quando chega a tarefa até quando a gente entrega na mão dos desenvolvedores. É legal que como que era o processo foi mudando desde quando eu comecei a trabalhar. No começo, era basicamente assim que era o meu processo de design. Era 70% ali por volta fazendo design de fato e ou 28%, 30% fazendo outras coisas que geralmente envolvem planejamento, que é a parte de tipo entender os requisitos, fazer pesquisas e fazer teste de usabilidade. No começo eu era muito, tipo, pegava um brief sem entender muito a fundo, dava minha visão na parte de design e estava em teste.
Com o tempo começou a mudar e eu tinha essa ideia que, na verdade, mudou para 60-40. Eu tinha essa ideia que cada vez menos o ato de fazer o design, que é, quando eu chamo design, é o protótipo mesmo, eu atuar com essa hard skill de designer, é, isso estava ocupando cada vez menos do processo. Então, na maioria do tempo, eu estava fazendo planejamento, alinhamentos com o time de negócios, entendendo as dores do usuário, fazendo roteiros de pesquisa, fazendo roteiros de teste de usabilidade. Então, eu tinha na minha visão, eu tinha essa noção que era por volta de 60-40. 60% fazendo outras coisas não relacionadas a design e 40% fazendo coisas relacionadas a design. Mas no final das contas, eu fiz um mapeamento recente e descobri que, na verdade, é o contrário, é menos ainda. Cerca de 20% do nosso tempo, como designer, a gente está trabalhando com design de fato. O resto é muito na parte de planejamento, de ideação. E eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes com esse projeto pessoal que eu comecei a fazer recentemente, com a ajuda do chat GPT. Eu achei essa interação muito da hora, que eu comecei a trocar ideias com a inteligência artificial para montar uma checklist de design, considerando o meu trabalho atual no cliente, coisas que eu já fazia e coisas novas que geralmente são demandadas para a gente como designer, mas a gente não coloca no papel, no planejamento. Então eu fui montando, eu acho que ainda está em construção, eu planejo disponibilizar isso para tanto para os meus colegas designers do lado do cliente, quanto os designers da Avenue Code. Quando eu tiver mais maturidade desse projeto, eu cheguei a aplicar isso em na verdade, em um trabalho que eu fiz recentemente, e fui refinando, anotando coisas que estavam redundantes, mas com base nessa checklist, eu comecei a desenvolver melhor o meu processo. E como que é o processo de design em suma? A gente, não sei se os desenvolvedores aqui já ouviram falar, mas esse termo é muito comum no ramo de design, que é o tal do design thinking. E como é que ele é? Em resumo, design thinking eu entendo como uma filosofia de pensamento mais voltado para criar coisas com o usuário no centro. Então, os ideólogos do design system, lá na década, eu acho que isso já é um conceito muito antigo, mas começou a ficar popular na década de 80, trouxeram e foram refinando esse processo, que consiste em, primeira etapa, ter empatia com o processo e o usuário, então entender a fundo, através de pesquisas, quais são as necessidades do usuário e também as necessidades do negócio, definir, que é pegar tudo isso que você aprendeu e fazer um planejamento de o que é importante atuar agora, como que você vai atuar, fazer um levantamento de todas essas ideias que você fez na etapa anterior. Na parte de idealizar, é você pegar isso que foi definido e criar maior quantidade de ideias possíveis que vão atender as necessidades do usuário. Depois, você pega essas ideias que mais se destacaram e leva para o protótipo, e você pode fazer protótipos de baixa fidelidade, que consiste às vezes é só a estrutura de como vai ficar a tela, para você validar o mais rápido possível, e justamente isso é uma ideia que eu tento aplicar constantemente, que testar antes para errar antes. Então, quanto mais cedo a gente testar, menos custo a gente vai ter no processo. Se a gente imaginar que, se a gente não fizer nenhum tipo de teste e levar para o desenvolvimento, o custo desse processo todo é muito maior, porque você teve que envolver muito mais pessoas para que a ideia inicial seja de fato colocada em prática. Então, se você fazer colocar esse teste ou ideação o quanto antes, é melhor. Depois disso, a gente a parte de teste, né, que você tem que testar e tirar feedbacks
tanto dos usuários quanto dos stakeholders, que são o pessoal de negócios, os teus colegas de tecnologia, para ver se a sua proposta é válida. Depois é a parte de implementação, que você vai pegar tudo aquilo que você fez, deixar muito bem documentado e passar para o desenvolvedor tocar o projeto. E também você vai, depois que o projeto desenvolvido, você vai acompanhar e ver se as métricas que você definiu ali nas primeiras etapas foram atingidas. E isso é um processo cíclico. Não necessariamente você tem que seguir isso de ponta a ponta. Um processo leva o outro. Você pode fazer a ideação e levar para teste e voltar para a ideação de novo e levar para o protótipo. Então, é um ciclo que se intercala entre si. E baseado naquele meu UX checklist e todo esse conhecimento que eu tenho de design thinking, eu trouxe, eu cheguei a esse processo que é o processo de design. Que primeiro, você compreende qual que é o problema, você analisa, então você aí na área de compreender o problema, você vai conversar com os stakeholders para entender quais são as necessidades do negócio e você levar essas necessidades do negócio para alinhar essas necessidades do negócio com os usuários. Você vai analisar e priorizar quais que são, qual que é o impacto de não implementar essa solução tem para o negócio e o que vai acontecer se essa implementação ser um sucesso, o que pode gerar. A partir disso, você vai definir os parâmetros, os indicadores chaves para definir que aquele teu projeto vai ser um sucesso, né, para você conseguir medir. Você vai, então, levar toda essa ideação para a parte de pesquisa e exploração, onde você vai testar suas hipóteses, fazer pesquisas, fazer levantamentos de benchmark, fazer pesquisas de mercado. Aí tem uma gama enorme de tipo de pesquisa que você pode fazer. Aí você leva isso para a parte de design e interação, que é uma pequena parte do processo de design, faz toda a prototipação aí de acordo com o projeto, pode ser prototipações de alto nível, de baixo nível, e depois você leva isso para uma validação interna, que você vai validar com o teu time de tecnologia e teu time de negócio se a tua solução faz sentido, e se não fizer sentido, você tem que voltar para o planejamento e ajustar. Estando tudo certo, você leva para o teste de usabilidade, faz todos esses testes, e você leva os teus achados também, se possível, para outros designers fazerem uma crítica do que você levantou até agora. Então, é bom ter um olhar de outros designers que têm o mesmo pensamento que o seu, daquilo que você propôs. E isso aí é uma prática que, felizmente, eu tenho muito presente no cliente que eu atendo. Depois disso, você faz a parte de revisão e aprovação, que é pegar tudo isso dos processos anteriores e fazer uma análise se realmente atendeu os objetivos e levar isso para aprovação para as pessoas finais, né? Para quem que tem poder de decisão. Você, então, prepara tudo isso que você descobriu para que seja implementado por desenvolvedores e faz toda essa parte de colaboração, de explicar certinho o que cada coisa vai fazer, tirar dúvidas. E depois que isso é implementado, você mede e avalia se os teus indicadores foram atendidos, se teve sucesso ou fracasso, e depois você documenta todo aprendizado até essa etapa e repete, e continua para sempre acompanhando o teu produto. Então, vocês podem observar que o processo de design em si, ele é extenso, longo, e vai de ponta a ponta. Ele envolve ter que lidar com gente de negócio, com desenvolvedores, e a gente é muito preocupado em ter que lidar com diversos tipos de perfis para conseguir que todo esse processo seja muito bem implementado. Por isso que muitos designers têm aquelas dores que a gente falou no passado lá de
não considerar todo esse trabalho na hora na hora que está sendo desenvolvido. E aqui, só para dar um pouquinho mais de contexto, a gente tem isso que a gente chama de guarda-chuva de UX, que são diversos mini não, eu acho que é difícil de colocar isso dentro de uma caixinha, mas são diversos perfis dentro da área de UX que, que colaboram entre si para poder fazer esse processo todo acontecer. Muitas vezes, uma pessoa só acumula diversos desses papéis. Então, mas se a gente considerar uma empresa grande, muito provavelmente esses papéis são separados em diversas pessoas. Então, inclusive tem o setor que a gente chama de Design Ops, que é o setor responsável por fazer toda essa interação, né? Então, a gente tem o estrategista de UX, o analista de negócios, o interaction designer, que é o cara que vai fazer toda a parte de interação, que é mais voltado para o UX. Você tem o cara o visual designer, que é o cara que vai botar as interações alinhadas com princípios de design. Você tem o cara que faz a pesquisa, você tem um cara que faz a arquitetura da informação, então garantir que a informação que o usuário procura vai ser encontrada da melhor forma. Você tem a parte de conteúdo, que é o cara que vai garantir que o texto, o tom de voz, tudo isso relacionado a texto em si, seja bem representado no produto. E você tem a parte de desenvolvimento também, né, que é considerado que está dentro do guarda-chuva, porque é o cara que vai receber o nosso protótipo para colocar em vida, né? Eu separei, se vocês quiserem tirar um print, se for interesse de vocês, mas eu vou trazer links de materiais desses temas no final da apresentação, mas eu separei alguns tópicos que é interessante desenvolvedores saberem sobre o processo de design. Então, alguns tópicos que eu acho interessante que contribuíram para a minha formação de design vão ajudar vocês a ter um pouquinho mais de empatia e alteridade com o designer, para entender melhor o processo dele e conseguir antecipar melhor o alinhamento entre os designers, sabe? Vocês chegarem e falar, bro, designer, o meu colega designer, eu vi que o seu projeto não considerou esse ponto aqui. É muito bom a gente estar consciente das interdependências satélites que a gente tem na nossa profissão. Isso é uma coisa que eu levo para mim, por exemplo, eu tenho interesse em aprender mais sobre a parte de negócio e a parte de desenvolvimento, porque são satélites à minha atuação. Então, quanto mais o suficiente, na verdade, que eu saber desses temas, para eu ser funcional nesses temas, eu acho que vai ser que é ótimo para a minha formação profissional. E aí eu trago até uma polêmica, né? Não sei se vocês consideram, pode usar reações aí para indicar se vocês têm opinião ou não, se designer precisa saber programar. Eu tenho uma opinião bem radical sobre esse tema, que muitos dos meus colegas do cliente discordam. A gente já até levantou essa discussão uma vez, mas eu tenho essa ideia de que designers devem ter domínio sobre a tecnologia com a mesma intensidade que eles dominam sobre o negócio. Por exemplo, eu atuo em um comércio de tênis. Eu não preciso saber tudo sobre tênis quando eu chego nesse projeto. Mas eu vou começar a entender sobre o negócio, as necessidades, as dinâmicas desse negócio, a partir do tempo que eu interajo, que eu começo a trabalhar com esse ramo. Então, a tecnologia está sempre atrelada ao processo de design, porque é o fim do nosso processo. Então, é esperado, na minha opinião, que com o tempo o designer vai sabendo mais desses conceitos de tecnologia para poder justamente, como a Leilani disse, conversar melhor com os devs, saber para onde você está fazendo o seu projeto, né? Inclusive, voltando ao chat GPT,
eu queria trazer uma frase de impacto aqui para a apresentação, então eu pedi para ele refrasear para mim, usando esse prompt aí, refraseei essa frase para causar impacto como uma citação, e uma das que eu mais gostei foi essa, né? Não sei nem se faz muito sentido, mas achei que causou bastante impacto. Designers que não entendem de tecnologia são como artistas que não sabem misturar cores, limitados em sua expressão criativa. Achei bem impactante. E por fim, eu quero trazer para vocês como trabalhar aí de forma harmônica, né? Quais são as reflexões. Eu trouxe alguns princípios, baseado em tudo isso que a gente conversou até agora. Primeiro, comunicação aberta e frequente. Então, desenvolver e incentivar com que tanto os desenvolvedores quanto os designers tenham esse canal de comunicação transparente e que a gente possa conversar com o outro pensando justamente no bem do produto e do bem do usuário final. Definir metas e expectativas claras alinhadas ao negócio. Então, aconteceu muito de no começo da minha carreira, não considerar isso. Considerar quais que eram as prioridades e começar a propor designs e sem fazer esse levantamento, e na hora que eu vou apresentar isso para o desenvolvedor, não é simplesmente eu teria muito mais trabalho para fazer para ajustar tudo que eu propus para o protótipo funcionar e ficar igual. Então, bom ter esse alinhamento e essas metas e expectativas de o que vai ser construído primeiro. Bom que, com isso, a gente garante que as necessidades do usuário vão ser contempladas no horário certo e o desenvolvedor vai conseguir ter uma cadência de desenvolvimento mais satisfatória. E é importante também que ambas as partes se envolvam desde o início. Então, desde a parte de planejamento, é importante que os desenvolvedores sempre estejam ali para entender o que está sendo discutido, e até a parte final, que é o designer acompanhar o desenvolvimento e avaliar se aquilo realmente está dentro do que foi proposto, e tudo isso com um canal aberto de comunicação. É importante também que ambas as áreas compartilhem conhecimento, e um exemplo é essa apresentação que a gente está aqui agora, se vocês conseguirem, no cliente de vocês, ter algum momento para explicar conceitos básicos de tecnologia para designers, e vice-versa, designers explicar conceitos básicos de design para os desenvolvedores, ajuda muito a que ambos lados tenham empatia um com o outro para entender as dores. E, tipo, o cara preocupa muito com isso. O cara precisa. Eu sei das limitações do outro lado. Também é importante estabelecer um processo de revisão, onde a chave é que é errar antes para acertar antes, né? Porque quanto mais você errar, mais você vai saber onde você errou e pode melhorar. Então, se você tiver um processo de revisão bem definido de quais que são os momentos que o planejamento ali, que a tua solução vai ser revisada, é ótimo. No fim também, construir uma documentação coesa, mostrando o que você decidiu e principalmente o que você não decidiu sobre aquele tema. Isso é um assunto que eu estou percebendo cada vez mais que é importante, de temas que foram deixados de lado no passado, voltando, e a gente tem que lembrar, isso não foi decidido por causa disso. Muitas vezes a gente esquece e não tem o contexto suficiente daquilo que foi decidido, e acaba que a gente perde o tempo passado que a gente usou para refletir sobre um tema. A gente vai ter que fazer isso de novo, para ver se ainda faz sentido. Ser flexível e adaptável. Então, isso vale tanto para designers quanto para desenvolvedores, né? Se possível, a gente mudar algum planejamento do design para que o processo de desenvolvimento seja mais fácil. A gente pensar no componente que já está criado, ao invés de criar um novo, por exemplo, se isso faz sentido para o produto, é sempre bom ser aplicado. Também é bom entender as limitações dos dois lados, tanto da parte do designer, o que ele pode ou não fazer,
e parte do desenvolvedor, o que ele pode não fazer. E principalmente considerar a sua equipe. Se você designer, planejar uma feature muito complexa e você tem desenvolvedores com perfis júnior no teu time, isso vai ser uma limitação para ele. Ele vai demorar muito para desenvolver e acaba que vai acabar tendo atrasos, teu time vai ficar vai ficar estressado e sempre é bom evitar isso. E, por fim, iterar e aprender com os erros. E isso é um processo constante, a gente não entende que a roda vai ser inventada novamente, e nem que vai se criar algo perfeito a partir de uma reflexão simples. Isso é um processo que tem que ser levado aos poucos e entender que isso está sendo levado aos poucos. O importante é que na próxima iteração a gente considere o que foi aprendido de erros da interação passada. E eu quero trazer também uma reflexão de como era a dinâmica da squad que eu atuo no cliente quando eu entrei, o que a gente tinha oportunidade de melhoria e o que a gente tinha acertado. Primeiro, era esse não alinhamento entre negócio, usabilidade e tecnologia. Então, eu cheguei a propor algumas soluções que não estavam de acordo com a visão atual do produto. Então, para fazer aquilo, teria que desenvolver um tanto de outras coisas e acabou que gerou um desalinhamento muito grande com o time. A gente tinha uma comunicação pouco efetiva, então a gente falava, mas muitas vezes não entrava direto ao ponto e não tratava dos assuntos que eram mais importantes. Os devs tinham pouco envolvimento no planejamento, faltava muita objetividade nas reuniões, porque a gente tratava muito do que foi feito, mas não tratava isso de forma estratégica, aquilo que foi feito, como aquilo que foi feito vai impactar no desenvolvimento, no objetivo final que a gente está tentando atingir, e validações pouco assertivas. Acontecia muito de um projeto que eu trouxe ser validado, tá tudo certo, aí chega no desenvolvimento, muitos erros que estavam ali claros não foram considerados por quem deveria validar. E acabava que acontecia isso na hora do desenvolvimento e aí o time de negócio falava, então, como está no desenvolvimento agora, a gente não pode voltar para planejar, vamos despriorizar isso aqui e depois a gente coloca como melhoria. Isso era um problema latente que a gente tinha muito por falta de alinhamento e validação no tempo correto, né? Mas o que a gente acertava? Eu sempre propunha em fazer uma documentação voltada para o desenvolvedor, tentando deixar o mais claro possível. Nem sempre eu acertava, mas eu ia melhorando isso aos poucos. A gente tinha entendimento das limitações de todos os lados, né? E isso foi sendo construído aos poucos também. Eu me preocupava em consultar a documentação e as bibliotecas antes de propor uma solução, para entender se isso pode ou não ser desenvolvido no contexto atual dos devs. E também a gente tinha um ponto que a gente sempre levava nas nossas retrospectivas, que a gente tinha uma comunicação, uma parceria muito forte. Isso é um ponto muito forte da Squad que eu atuo. Através disso, com o tempo, a gente foi fazendo retrospectivas, a gente foi fazendo acordos internos. Primeiro, sempre defender a união do time, manter uma documentação de decisões atualizadas, então documentar sempre o que for possível, aquilo que foi e aquilo que não foi priorizado, ser mais objetivos e estratégicos no planejamento, envolver o time de design, na verdade o time todo, o quanto antes no processo, quanto antes eles puderem estar envolvidos, melhor, incentivar muito a troca de conhecimento, tanto minha como designer, quanto de designers para o meu lado, promover uma comunicação constante e que isso seja incentivado por todos de forma toda, sempre, né? Sempre tem que esquecer disso. Preferir a sincronicidade, então evitar reuniões que poderiam ser e-mail, isso é uma dor que eu acho que muita gente tem, e ser flexível em relação às ideias. Nisso é um ponto muito importante para que a palavra
até um pouquinho forte, mas é deixar o seu ego de lado. Se uma ideia não foi aprovada, entender que isso foi uma decisão em conjunto e que não foi nada pessoal. E, e voltando tudo que a gente conversou até agora, eu quero resumir os pontos que a gente, dessa apresentação toda em como que a gente vai trabalhar de forma mais harmônica. Por fim, promover comunicação constante, manter um entrosamento interno do seu time bem alinhado, ter um processo bem claro de desenvolvimento, de ponta a ponta, ter pensamento estratégico de todas as partes, se possível. Então, pensar se aquilo que você está fazendo agora vai refletir no futuro. Então, e como que você pode limitar suas decisões para que uma decisão que você fez agora possa ser estrategicamente implementada aos poucos. Refletir, comunicar e corrigir os erros e também acertos, né? A cada interação. Ter alteridade e empatia. Quando eu falo alteridade e empatia, entender quem que é o seu par, entender as limitações, entender que você não vai, você não tá lá nos sapatos do seu par, mas você entender que ele tem suas preocupações, as suas atribuições. Documentação é muito importante. Nunca deixar considerar que aquilo que você decidiu agora está feito e todo mundo vai lembrar disso no futuro. E sempre colocar o usuário no centro. Isso aqui é uma preocupação que nós designers trazemos juntos, mas para desenvolvedores é muito importante. Você está fazendo uma tela, você vê que você está desenvolvendo uma tela, você vê que você como usuário tem um problema, tipo, está alguma coisa de errado aqui, o usuário não pode ser que ele não vá usar isso de forma apropriada, levar isso para o desenvolvedor, designer no caso. Levar, tipo, essa sua preocupação. Isso, na minha squad, é uma característica muito boa que os desenvolvedores da minha squad têm muita atenção a detalhes. Isso eu acho fantástico. Eles sempre trazem para mim essas preocupações. E eu acho que, eu não sei se eu posso comentar isso no Hub depois, esses links, para vocês acessarem depois com mais calma, mas todos aqueles pontos lá que eu trouxe, que vocês podem saber para aprofundar mais o conhecimento, eu trouxe aqui também esse primeiro material que é muito interessante para desenvolvedores que não têm muito costume com o Figma. Eu achei esse material que é muito da hora, que um time lá, não sei que time que fez um estudo com os desenvolvedores da empresa onde eles trabalhavam e viram qual que era o entendimento que eles tinham de Figma, qual que era coisas que eles não sabiam, e prepararam um material, tipo, como se fosse um e-book, ensinando os desenvolvedores a usar o Figma de forma bem fácil. E está disponível gratuitamente para a gente acessar. Eu deixei esse link. E todos esses outros temas também que estão atrelados àquela listagem lá que eu mostrei. Não sei se vai dar muito tempo, a gente tem 5 minutinhos, mas agora eu queria deixar o canal aberto aí, se vocês quiserem usar o microfone ou se vocês quiserem mandar no chat. Qual é a opinião de vocês? Qual é o maior desafio na colaboração entre designers e desenvolvedores? Enquanto a gente vai falando isso, já vou partir para o encerramento, né? Aqui são as minhas fontes que eu usei para fazer essa apresentação. E, por fim, queria agradecer também a presença de todos e deixar o canal aberto aqui para a gente ter uma conversa aí de 4 minutinhos que sobrou. Excelente, Gustavo. Vamos para as perguntas aí. Thiago já levantou a mão. Abaixou, era a reação? Amanda mandou aqui no chat. Para mim, o maior desafio é uma palavra que, inclusive, foi falada várias vezes durante comunicação. Realmente, ter uma comunicação efetiva dos dois lados é um desafio constante, né? Que como que a gente, porque muitas vezes tem a limitação da própria empresa. As lideranças não promovem essa comunicação. E a gente tem essas limitações de como que a gente vai incentivar, promover isso de forma proativa e sem que também entre em cima das atribuições da própria liderança, sabe? Como que a gente vai sugerir isso?
É um desafio realmente constante, sabe? E tem muita gente que é mais quieta mesmo, sabe? Ela é mais fechada e, e faz com que essa comunicação seja um pouquinho muito difícil, sabe? Então, às vezes a gente tem que contar muito com a sorte. Amanda, tem uma pergunta? Na verdade, é uma colocação. Parece muito a relação designer e dev. Me lembra muito, quando eu estava na graduação, a relação arquiteto e engenheiro. Falta comunicação e falta entender o que um faz e o que o outro faz, quais são os papéis e as duas partes se envolverem desde o início do processo. Só uma colocação que eu fiquei pensando, parece muito nisso. Inclusive, quando eu vou explicar o que eu faço para pessoas leigas que não sabem, tipo, para minha avó, por exemplo, eu uso esse exemplo. Geralmente eu sou o arquiteto e o engenheiro, e o programador pode ser o engenheiro ou o pedreiro, né, no caso. Então eu uso muito esse exemplo e faz, para mim, na minha cabeça faz muito sentido, né? Isso que você trouxe. Leila É, levantou a mão? isso. Primeiro, parabéns, Gustavo, pela apresentação, bem bacana. E segundo, eu queria falar que aqui, pelo menos no time que eu tô, né? Eu tô num projeto, inclusive o Dev tá aqui, que eu vi ele, que é o Thiago, ele tá aqui. Eu acho que a nossa comunicação tem sido excelente. E um ponto importante ali que se destacou é realmente esse conhecimento em desenvolvimento, né? Eu sinto, pelo menos quando eu cheguei no projeto, eu vi algumas questões, assim, algumas coisas que não estavam muito alinhadas, né? E às vezes até componentes que foram criados, o Thiago ali desenvolveu, teve um pouco de dificuldade, então a gente conversa bastante. Então, eu fiz a documentação, handoff, escrita mesmo, no próprio Figma, e a gente tem esse alinhamento. Então, por ter esse conhecimento em front e continuar estudando, ajuda muito. Que ontem mesmo a gente se reuniu para falar de modal, né? E eu falei, olha, eu vi uma referência aqui no Bootstrap, e isso aqui acontece, dá para a gente fazer aqui. Então, a nossa comunicação tem sido bem bacana. E ele também, né? Ele também e os outros devs, que tem não é só o lado do design, né? O lado do dev também, querer ter esse conhecimento, buscar. Eu vejo que aqui no time eles tentam seguir fielmente o design, eles conversam. A gente tem, pelo menos da minha parte, né? E o que eu percebo no time, a gente tá tendo uma relação muito boa. Pô, que ótimo. Um bom exemplo que você trouxe.